Leia a Bíblia, estude a palavra. Um bom dia muito especial para os professores, secretários, liderança da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Mas é claro, um bom dia também destes da liderança da Escola Bíblica Dominical para todos nós, os alunos desta maravilhosa escola, a Escola Bíblica Dominical, tão carinhosamente chamada por todos nós de EBD. Como somos alimentados, abençoados pelos nossos professores e pelos nossos líderes que pensam a Escola Bíblica Dominical. É assim que acontece comigo, na minha classe, e eu tenho certeza que é assim que acontece com você, na sua classe. Quando você estuda a palavra de Deus, você é orientado, orientada pelos seus professores a entender e a praticar esta palavra. Que seja a EBD um alimento tão significativo que nos leve a sairmos das aulas prontos, ávidos para realizar e praticar aquilo que aprendemos à luz da palavra de Deus. A Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro quer, através do ministério desta igreja, cuidar de você, abençoar você. Portanto, convidados e visitantes, sejam muito bem-vindos ao ministério desta igreja. Tenhamos um domingo significativo, já estudando a palavra de Deus pela manhã, mas também à noite e durante toda a semana. Nesta oportunidade do momento de confissão, convido você para ler comigo um trecho do Salmo 38. Ele nos diz o seguinte: Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravem-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha desgraça, e os meus parentes ficam de longe. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Não me desampares, Senhor Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Davi descreve este salmo na forma de uma lamentação individual. Ele parece estar passando por maus momentos. O sofrimento é múltiplo, pois ele se expressa pelo menos em 3 aspectos. O primeiro, ele fala em fardos pesados de culpa. Em segundo lugar, ele fala em doença sentida como castigo de Deus. Em terceiro, ele fala em problemas com os amigos e inimigos. São todos aspectos que também muitas vezes acontecem conosco por conta de pecados que cometemos. Mas Davi, ele mesmo nos aponta como podemos enfrentar estas situações. Ele nos fala sobre confissão do pecado e suplica pedindo ajuda ao Senhor. A súplica de Davi mostra profunda confiança na misericórdia de Deus. Se não fosse por isso, ele não pediria por socorro e por salvação ao Senhor. Este é o momento de confessarmos os nossos pecados. Convido você para juntos orarmos. Bondoso Deus, confessamos as nossas iniquidades. Colocamos nossos pecados diante de Ti. Não te ausentes de nós, Senhor. Não nos deixes sós. Apressa-te, Senhor, em nos visitar. Apressa-te em socorrer-nos com o Teu perdão. Em nome de Jesus. Amém. Olá, PIB-RJ. Sou Mara Ângela, professora da Escola Bíblica Dominical. Venho te deixar a lembrança da Palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra e luz para os meus caminhos. Leia a Bíblia, estude a Palavra.
Tem fé em Deus e nele crê, se negras sombras sobrevêm. Tem fé em Deus que reina além, pois astros Noas o mantém, e ao triste ser concede o bem, e ouve o choro infantil também. Tem fé em Deus que junto está, relembra Ele guardará, contempla além o trono seu. Tem fé em Deus. Tem fé em Deus que junto está, relembra Ele guardará, contempla além o trono seu. Tem fé em Deus. Tem fé em Deus. Tem fé em Deus. No domingo passado, os cristãos, todos nós os cristãos, celebramos a ressurreição do Senhor Jesus, dia vitorioso. Jesus ressurgiu, ficou na terra 40 dias, depois subiu definitivamente para os céus. Ordenou que os discípulos ficassem em Jerusalém, esperando a descida visível e histórica do Espírito Santo. Isso aconteceu, a descida, no dia de Pentecostes. Os discípulos, a igreja foi capacitada para continuar o ministério de Jesus. Quando chegamos em Atos capítulo 3, nós lemos o seguinte relato, é o relato do primeiro milagre operado pela igreja depois da partida de Jesus. Diz assim: Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a nona. E aconteceu que um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: Olha para nós. Olha para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E pegando-o pela mão direita, levantou-o. Imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram, e ele, dando um salto, colocou-se em pé.
Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus, e reconheceu-o como o mesmo que se sentava pedindo esmolas à porta formosa do templo. Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro. Apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu perplexo para junto deles, ao chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro disse ao povo: Homens israelitas, por que vos admirais a respeito disso? Por que ficais olhando para nós como se o tivéssemos feito andar por nosso próprio poder ou religiosidade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus, a quem entregastes e diante de Pilatos negastes, quando este havia resolvido soltá-lo. Quem pode dizer, olha para nós? Senhor, temos lido a Tua palavra e temos, nesta hora, o desejo de Te agradecer o fato de que este livro chegou até nós. Obrigado por esta narrativa preciosa, que é a narrativa da salvação, registrada pelos evangelistas, nos evangelhos, em Atos, no Novo Testamento. Obrigado porque Jesus veio, viveu, morreu, venceu a morte e agora nos prepara mansões celestiais no céu, para onde nos levará também um dia. Obrigado por estas certezas que nos conferem alegria e fala-nos agora em nome de Jesus. Amém. O Templo de Jerusalém, construído por Salomão aí por volta de 950, 960 a.C., reconstruído depois por Zorobabel, voltando da Babilônia, aí conclusão também em 520. Quando se fala de datas, né, na Bíblia, de cronologia, é sempre aproximado, viu? Fica difícil dizer certamente no ano tal. E mais tarde esse templo foi reconstruído por Herodes, reinaugurado aí por volta do ano 20. Esse templo tinha 9 portas, e uma dessas portas, que na verdade era a principal, chamava-se Porta Formosa, ou Porta Linda, Porta Bela. É de beleza mesmo que o texto fala. E ela tinha esse nome, não era sem razão, é porque ela era uma porta que era uma verdadeira obra de arte, trabalhada em bronze, e não era um bronze comum, era um bronze especial que só havia em Corinto, e era uma porta muito significativa, de muita presença. Por exemplo, ela era alta, tinha 25 metros de altura, e era larga, 20 metros de largura, e pode imaginar, bem pesada. Tanto que para abrir essa porta e para fechar essa porta, eram necessários 40 braços de 20 homens. Então eram necessários 20 homens para abrir ou para fechar esta porta. E sendo de bronze, ela tinha muito brilho, brilhava de longe. E ela foi doada ao templo por um judeu que morava em Alexandria, um judeu chamado Nicanor, e por essa razão ela também é chamada de a Porta de Nicanor. Porta de Nicanor. Nessa porta, então, vivia praticamente um homem aleijado, um homem coxo, desde o ventre da sua mãe. Atos 4:22, que eu não li, mas eu cito agora, diz que ele tinha mais de 40 anos. Então era um homem que desde o nascimento até essa data agora, mais de 40 anos, até essa idade, mais de 40 anos, ele praticamente passou esse tempo todo à porta do templo, fazendo o quê? Mendigando.
diariamente depositado ali na porta do templo para mendigar, para ganhar a vida. E entravam Pedro e João, e diante do gesto súplice e o olhar esperançoso desse aleijado, Pedro e João disseram para ele: olha para nós, é o versículo 4, né? Olha para nós. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olha para nós. Olha para nós. E eu queria parar aqui, eu queria pensar, analisar com você nesta manhã este milagre, mas dando ênfase a esta frase de Pedro e João para o aleijado: olha para nós. A pergunta é: quando é que nós, os crentes, podemos dizer olha para nós? Quando é que se tem essa autoridade para dizer ao mundo olha para nós? Eu queria analisar com você então, lembrando que Pedro e João podiam dizer isso, olha para nós, porque eram homens marcados pela devoção. Eram homens marcados pela devoção. Este é o primeiro milagre, como eu disse, realizado pelos apóstolos, Pedro e João, e eles foram, versículo 1, Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a hora nona. A hora nona. Daqui a pouco a gente chega lá, vamos explicar que hora é essa. Pedro e João foram orar no templo porque eles eram judeus e esse era o costume de todo judeu. Foi só a partir do ano 135, com a destruição total de Jerusalém pelo imperador Adriano, que então os cristãos pararam, digamos assim, de frequentar o templo. Mas Pedro e João estavam indo orar. 2 vezes ao dia, os judeus iam ao templo para orar. Eles oravam 3 vezes ao dia, como vamos ver aqui no Salmo 55, 17, que diz: à tarde, de manhã e ao meio-dia me queixarei e me lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Salmo 55, 17. O judeu salmista fazia orações à tarde, de manhã e ao meio-dia. E 2 dessas vezes eram, então, no santuário. Uma vez dessas 3 era no santuário. Os horários de oração dos judeus, então, eram 9 horas da manhã, 15 horas, que é essa hora aqui, a hora nona, 15 horas, ou seja, às 3 da tarde, né? E também quando o sol se punha. Quando o sol se punha, era para o judeu um momento de oração. É interessante lembrar isso, porque os judeus devotos mantinham rigorosamente esses horários para conversar com Deus, e Pedro e João, bons judeus que eram, praticamente mantiveram esse costume anterior. E é interessante porque quando no Novo Testamento a gente não tem mais a ordem de orar 3 vezes por dia, a gente tem a ordem de orar sem cessar, como diz 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Orai sem cessar. Não só de manhã, não só à tarde, não só à noite, mas todo o tempo. Por quê? Porque a oração é o oxigênio da vida espiritual. É o oxigênio. E assim como o doente precisa, lá na UTI, precisa desesperado de oxigênio, também o cristão, para sobreviver às doenças espirituais que o atacam nesta vida, ele precisa também do oxigênio da oração. Mas é triste lembrar que muitos crentes fogem dos cultos de oração, muitos crentes evitam, solenemente ignoram as reuniões de oração. Na década de 70, houve, assim, aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, o lançamento daquilo que se chamou depois de rock evangélico brasileiro. Foi uma cantata chamada Boas Novas, e essa cantata, feita por Bob Oldenburg,
nos Estados Unidos, ela lançava esse estilo de música nas igrejas evangélicas. E a letra era muito engraçada. A letra, você pode achar, procura depois no YouTube, Cantata Boas Novas, e você vai encontrar algumas demonstrações, alguns hinos daquela cantata que foram gravados. Era um LP grandão chamado Cantata Boas Novas pelo Coro Jovem de São Paulo. E uma dessas músicas era chamada Domingueiro. Domingueiro, na gíria evangélica, é aquele crente que só é crente no domingo, que só vai à igreja no domingo, que só pensa em Deus no domingo, ou seja, é um domingueiro. Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado não é santo não, dizia a letra. Aí uma estrofe diz assim: onde está o Roberto Guzmão, tão assíduo na sua união, foge aos cultos de oração, domingueiro ele é sim. Aí entrava no refrão: domingueiro nunca queira ser. Se as pessoas olharem para nós, como Pedro e João pedem que o aleijado olhe para eles, será que elas verão em nós as marcas da oração? Será que verão em nosso rosto o mesmo brilho que os judeus viam no rosto de Moisés quando ele desceu do Monte Sinai? A Bíblia diz que o seu rosto resplandecia. Ele mesmo não sabia, mas as pessoas quase que o evitavam por causa disso. O rosto dele brilhava, tinha uma luz, parecia que tinha uma lâmpada no rosto dele acesa, por causa da convivência com o Senhor. Então, por causa desse milagre, Pedro e João vão parar na cadeia. E depois, levados ao tribunal, eles falaram com ousadia do nome de Jesus. E sabe qual foi a reação das autoridades? Atos 4:13. Observando a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens simples e sem erudição, eles se admiravam e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Presta atenção nesse verbo aí, convivido, é o particípio do verbo conviver. Como alguém escreveu uma vez no jornal de oração, quando a oração chega ao céu, acontecem os milagres. As muralhas caem, o mar se abre, os mortos ressuscitam, os grilhões se despedaçam e as portas das prisões se abrem. Lá em Atos 12, daqui a pouco, vai aparecer isso. A igreja está orando porque Pedro está preso e as portas da prisão se abrem. Atos 16, a mesma coisa. Há um terremoto e as portas da prisão se abrem e os presos são libertos. A oração é a chave da sua vitória espiritual, meu querido irmão, meu querido amigo. É a chave. Se você quiser ser um crente vitorioso, dedique-se mais à vida de oração. Um livro de Charles Stanley, que não está em português, chamado Manuseie com Oração, ele conta ali uma experiência que eu achei muito interessante e que eu quero dividir com você. É uma história que foi contada a ele, Charles Stanley, contada por um pastor da cidade de Miami. Charles Stanley era, na época, pastor da primeira igreja batista de Atlanta, capital da Geórgia, né? Mais de 12 mil membros tinha aquela igreja. Então ele conta nesse livrinho, Manuseie com Oração, uma seguinte história. Acontece numa segunda-feira, uma senhora crente está em casa preparando o jantar e são 16 horas e de repente ela começa a ficar preocupada com um irmão da igreja. Um membro da igreja vem à sua mente e esse membro da igreja chama-se Jack, né? Chama-se Jack. E ela começou a ficar preocupada com o Jack, não sabendo por quê. Esse livro foi publicado em 92, então foi antes ainda do celular. Hoje ela mandaria um recado, né? Perguntando, está tudo bem? E ele teria respondido o que estava acontecendo. Mas ela então sentiu, enquanto preparava o jantar, sentiu aquele peso de orar, de interceder pelo Jack. E ela foi como que retirada da cozinha e levada para o quarto. Ela foi, no piloto automático, foi para o quarto orar. Se ajoelhou e começou a orar,
16 horas, e ficou orando pelo Jack, não sabendo porquê, mas Senhor, tu sabes. E começou a chorar durante a oração, sem saber porquê. E quando olhou, terminou de orar, orou uma meia hora, olhou no relógio, 4h30. Aí, do mesmo modo que aquele peso chegou no seu coração, foi embora. Ela se levantou e voltou para a cozinha para continuar o jantar. E não ficou sabendo o que aconteceu com o Jack naquele momento. Isso foi na segunda-feira. Terça, quarta, quinta, passou, sexta, sábado, domingo ela foi à igreja. E na igreja ela viu o Jack. Ela viu, vou conversar com o Jack para saber o que houve. E o que houve na segunda-feira? Aconteceu alguma coisa? Porque eu senti um peso de oração. O Jack arregalou um olho desse tamanho, olhou para ela e disse, então senta aí que eu vou lhe contar o que aconteceu. E aí contou a história. Naquela segunda-feira, ele era uma pessoa de posses e tinha até um aviãozinho. E naquela segunda-feira ele tinha que estar num lugar chamado Fort Pierce, a 200 quilômetros de Miami. E ele saiu correndo, entrou no avião, esqueceu até de olhar o marcador de combustível. Esqueceu de olhar. Entrou no avião e levantou e foi embora. Olha, um trajeto de 200 quilômetros dá uns 15, 20 minutos no máximo de voo. E aí ele começa a ouvir que o motor está dando tiro, está engasgando. Aí ele olha para um lado e é um monomotor, é um motor só, ele não tem dois. Falei, e agora? Aí o motor, e os tiros começam a aumentar e tal, ao ponto de o motor parar completamente. E o avião perde a altitude, vai perdendo a altitude, aí ele ora. Ele é crente, lembra? Ele não está só orando porque está em perigo, não. Ele já tinha a prática de orar constantemente. Aí ele ora e diz, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, entrega para o Senhor a sua vida, e começa desesperado a olhar algum lugar para ver se tem algum lugar onde ele possa pousar emergencialmente. Não tem lugar nenhum. Até que quando vai chegando mais perto do chão, ele vê um campo que na verdade, era um terreno que havia sido arado, ou seja, preparado para o plantio de alguma coisa. E aí ele vai pousar ali. Do jeito que ele vem, né? Ele pousa aos trancos e barrancos, e o avião vai até parar sozinho, e para encostando, diz o Charles Stanley, diz que encosta o nariz do avião junto de uma árvore, mas já bem devagarinho, só chega e para. Ele respira fundo, agradece a Deus, olha no relógio, são 16 horas e 30 minutos. Então você já entendeu a história. Aquela mulher sentiu aquele peso de oração, porque naquele instante aquele irmão estava em perigo de vida. E ela ficou no plantão de oração ali por meia hora, até que aquele avião pousasse completamente. Nem o avião sofreu muito dano, muita avaria, e nem o Jack sofreu qualquer arranhão. Um milagre completo de Deus. Alguém estava orando. Pedro e João foram ao templo, subiram ao templo para orar, porque a oração faz isso, a oração abre portas, a oração faz o crente ficar protegido. Deus protege o crente em resposta a orações. Mas em segundo lugar, Pedro e João podiam dizer, olha para nós, porque eram homens marcados pela dependência. Dependência. Versos 3 a 6, quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse, olha para nós. Ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Todo mundo passava por cima dos mendigos. Ninguém queria nem olhar para eles. Esse fala com o mendigo? Olha para nós. Falou, aqui, ó, hoje eu vou faturar aqui. O mendigo pensou, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda.
em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Ou seja, Pedro e João, não tendo prata, não tendo ouro, mas estão vivendo na dependência de um poder superior. Eles estão agindo debaixo de um nome, e esse nome é o nome de Jesus. De acordo com os critérios do mundo, não ter prata, não ter ouro, era e ainda é, em muita circunstância, sinônimo de não ter poder nenhum. Não tem prata, não tem ouro, o que você vale? Né? O critério de Deus, porém, é diferente, meus amigos. O critério de Deus é diferente. E por qual critério você se orienta? Pelo dos homens, que é a base de ouro e prata e bronze, ou é pelo critério de Deus? Uma pergunta: como é que alguém sem ouro e sem prata consegue o que esses homens conseguiram? Como é que alguém sem ouro e sem prata consegue sacudir os alicerces do maior império do mundo? Resposta: eles tinham um poder maior. O poder de Deus, que é maior do que o de César. O nome de Jesus, o Nazareno, sim, há poder no nome de Jesus. Por isso Paulo vai escrever aos Filipenses aquele belíssimo hino que diz: por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, ao explicar como o milagre foi feito, lá no versículo 12, Pedro disse ao povo: homens israelitas, por quê? Por que essa admiração para com esse milagre? Por que vos admirais a respeito disso? Por que ficais olhando para nós como se o tivéssemos feito andar por nosso próprio poder? Não foi por nosso próprio poder, não. Nós, humanos, não temos poder nenhum. O poder que possa, porventura, agir através de nós, vem de cima, é o poder de Deus. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Alguns comentaristas dizem que esse milagre aqui é representativo da obra, da missão, da tarefa da igreja, que é o quê? Que é recuperar a humanidade decaída. O homem está caído, pedindo esmola, é coxo, é aleijado, não consegue entrar no templo. O máximo que ele consegue é ficar na porta do templo. Mas o Evangelho introduz este homem, como introduz a humanidade, dentro do templo da vida. Um homem pede uma moeda e ganha a saúde. Cumpriu-se em sua vida a declaração do salmista no Salmo 113, 7 e 8. Ele levanta do pó o pobre e do monturo ergue o necessitado, para o fazer sentar com os príncipes. Para o fazer sentar como os príncipes. Há um comentário muito bom que eu gosto, que diz que o Natal registra o nascimento de Jesus, a vinda histórica de Jesus. O Pentecostes registra a vinda histórica do Espírito Santo. Então, digamos assim, que o Pentecostes acaba sendo o Natal do Espírito Santo. Mas aí alguém escreveu: assim como você e eu não podemos repetir Belém, também não podemos repetir o Pentecostes. Belém é o Natal, né? Não podemos repetir o Pentecostes, mas, mesmo não repetindo o Pentecostes, precisamos do poder do Espírito Santo hoje, porque graças a Deus Ele está no mundo, convencendo o mundo, reprimindo o mal no mundo, com a sua obra, com a sua vida, com o seu ministério.
Então, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Pedro e João podiam dizer, olha para nós, porque eles eram dependentes do poder mais alto, que era o poder do Espírito Santo. Em terceiro e último lugar, Pedro e João podiam dizê-lo porque eram homens marcados pela despretensão. Despretensão. Versículo 12 de novo, Pedro explica para o povo como é que esse milagre aconteceu. Que o povo já estava querendo, né? Achando que os dois eram dois deusezinhos. Nada disso. Eles são servos apenas. Então Pedro diz, por que ficais olhando para nós? Eu acho que eles deviam estar olhando assim com aquela cara de admirado. Olha esses dois, gente. Eles fizeram o mendigo se levantar e andar. O camarada nasceu assim. Coisa raríssima. A ciência não consegue fazer isso. Então, por que ficais olhando para nós como se o tivéssemos feito andar por nosso próprio poder ou religiosidade? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais foi quem fez isso. É o resumo da explicação de Pedro. E eu acho que nós temos aqui essa despretensão, a comunicação da humildade daqueles dois servos de Deus. Uma prova dessa humildade é que os dois, quando entraram no templo, pararam para conversar com o aleijado. Pararam para dar atenção ao mendigo. E eu pergunto a você, quem é que faz isso hoje? Quem é que dá atenção a quem socialmente não atrai atenção nenhuma? Eles não se viam, Pedro e João não se viam como heróis da fé, mas como simples instrumentos nas mãos do Senhor. E isso é bom, porque Paulo diz em Gálatas 6,3, pois se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, porque nós todos não somos nada, se alguém pensa ser alguma coisa, coitado, engana-se a si mesmo. Engana-se a si mesmo, porque aos outros não engana, né? Todo mundo olha e diz, esse camarada é metido a besta, essa mulher é metida, tem o nariz arrebitado, ela não engana as pessoas, engana a si mesmo. Jesus disse, Lucas 16,15, o que é elevado entre os homens, perante Deus é abominação. Pedro e João subiram ao templo para orar. Homens humildes, homens piedosos, homens cheios de misericórdia, homens dependentes do poder de Deus, homens humildes. E eles, Pedro e João, formam uma combinação interessante. Como disse alguém aqui, olha, somente Deus teria colocado esses dois juntos. Só Deus. Por quê? Porque as personalidades deles eram quase polos opostos. Veja só, Pedro era extrovertido, falava tudo, não tinha vergonha. Pedro chegava assim no ambiente e arrasava, era o dono da festa, falava com todo mundo. Então Pedro era extrovertido, gregário, ou seja, juntava, tinha sempre aglomeração em torno de Pedro. Ele ia ter problema hoje nos dias da pandemia. Tinha aglomeração em torno de Pedro, loquaz, ou seja, falador, impetuoso, agia no impulso, obstinado, era teimoso. João não. João era sereno, contemplativo, reflexivo, pensava muito antes de escrever, antes de falar, era terno, amoroso, modesto, aquele que Jesus amava e que se apoiou no peito de Jesus na última ceia, e dele 5 vezes lemos em João que ele era o discípulo, abre aspas, a quem Jesus amava, fecha aspas. Pois Pedro e João, personalidades díspares, completamente diferentes um do outro, um num polo, o outro no outro, mas os dois estão lado a lado, estão trabalhando juntos para a glória do nome de Jesus. Pedro e João são
um em Cristo. Mesmo sendo diferentes, meus amigos, nós podemos e devemos preservar as nossas diferenças. Um fala alto, o outro fala baixo, que você tem que apertar aqui para ouvir. O que ele está falando, hein? O outro é brigão, o outro é pacífico. Há espaço no reino de Deus para todo tipo de gente. Há espaço para você também no reino de Deus. Você pode ser um Pedro explosivo ou um João reflexivo, mas o reino de Deus precisa de você. Warren Wiersbe, pastor em Chicago, observou uma coisa interessante. Ele diz assim, no seu livro Seja Dinâmico: Pedro e João são frequentemente encontrados juntos na Bíblia. Eu não tinha observado isso. Quase sempre eles estão juntos. Eles eram sócios no negócio de pesca, Lucas 5:10. Eles prepararam a última Páscoa para Jesus, Lucas 22:8. Eles correram juntos para o túmulo na primeira manhã do domingo da ressurreição, primeira Páscoa que houve, Páscoa cristã, João 20:3 e 4. Eles ministraram aos samaritanos que creram em Jesus, está mais aqui na frente em Atos capítulo 8. Eles foram lá falar para os samaritanos. Agora que estavam cheios do Espírito Santo, esses apóstolos não estavam mais competindo pela grandeza. Agora eles não estão mais preocupados em saber quem vai ser o maior no reino dos céus. Eles agora estão trabalhando fielmente, estão cooperando um com o outro, como os crentes primeiros cooperaram uns com os outros para a edificação da igreja. Eu queria perguntar, à guisa de conclusão, se as pessoas olharem para nós hoje, elas verão marcas de devoção? Será que elas verão que nós somos pessoas de oração? Será que ao olhar para nós, elas descobrirão que nós vivemos na dependência do poder de Deus? Será que elas perceberão a nossa despretensão, a nossa humildade? Ore comigo agora, então. Ó Senhor, obrigado porque o teu poder está ainda à disposição da igreja. Continuas operando milagres, continuas levantando os aleijados, os coxos, e introduzindo-os na tua casa. Ó Deus, que mudança admirável aquele homem teve na sua vida, quando por ela passaram Pedro e João. Ó Senhor, ajuda-nos a sermos pessoas que recorrem não ao poder da carne, não ao poder do dinheiro, não ao poder da política, mas ao poder de Deus para a solução dos seus problemas. Ajuda-nos a correr e a bater na porta certa, que é a tua porta sempre aberta. Ajuda-nos, Senhor, a também vivermos uma vida tão mansa e humilde, como foi a vida do teu filho Jesus, que disse que ele era o manso e humilde de coração. Dá-nos esse coração, Senhor, manso e humilde também, para que nós possamos dizer ousadamente para as pessoas: olhem para nós. Em nome de Jesus. Amém.
Nós queremos encerrar este culto agradecendo a você, sua companhia, a sua participação nele. Obrigado também a vocês que têm enviado o link para os seus amigos, e nós louvamos a Deus porque neste tempo de pandemia, quando os templos todos deveriam estar fechados, por amor à vida, não há possibilidade de sair evangelizando, de falar de Jesus para as pessoas. Então, use o link. O link é o instrumento que Deus pode usar para alcançar algum coração. Então, convide os seus amigos para hoje à noite, às 19 horas, estarmos aqui, neste mesmo lugar, louvando a Deus e ouvindo a sua voz. E também quarta-feira, a partir das 19h30, aliás, de 19h30 a 20h30, nós temos o nosso culto semanal de oração. Lembra? Pedro e João foram orar. E você, tem orado? Então está convidado a orar conosco na próxima quarta-feira, às 19h30. Vamos orar. Encerramos, Senhor, esta reunião. Embora um esteja aqui, o outro ali, o outro lá, todos distanciados por causa da pandemia, mas unidos por causa do Espírito Santo, e queremos nessa condição, Senhor, te agradecer o privilégio que é adorar o teu santo nome. Obrigado pelos recursos que a internet disponibiliza e coloca à nossa disposição. Ajuda-nos a aproveitá-los para a glória do nome de Jesus. Dá, Senhor, a cada ouvinte, a cada participante deste culto, neste dia, a bênção de poder estudar a Tua palavra, de examinar o Teu livro e de se colocar em sintonia com a Tua vontade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Filhos, ouve a oração. Pai, vem encher esse lugar. Pai, dos teus filhos, ouve a oração. Dá-nos paz, teu poder, teu amor. Filhos, ouve a oração. Pai, vem encher esse lugar. Pai, dos teus filhos, ouve a oração. Dá-nos paz, teu poder, teu amor. Prepare agora, pois o mundo jamais viu